Gente, eu vou pedir para vocês deixarem o... Ai, meu Deus, estão derrubando a casa aqui em cima. Um vizinho. Deixarem vocês no mute, mas não agora. Especialmente eu estou falando das pessoas, dos alunos da escola, né? É a Amanda, o Thiago e a Mona Lisa que estão aí? Amanda, Alice, Thiago. Certo. Pronto. Aí eu vou pedir para que vocês, nesse momento, assim, eu vou falar rapidamente, assim, bem 3, 4 linhas sobre mim, sobre a escola, rapidamente mesmo. Vocês já sabem, né? Vocês estão na escola, então vocês já sabem sobre a Escola de Mamulengo, sobre o Grupo Formosura. Eu sou atriz, bonequeira, dirijo e também escrevo textos, né? E produzo, mais que todo mundo que está no campo da arte, eu acho que produz, né? Porque senão não vive de arte. Então, eu trabalho com bonecos desde criança, das mais variadas técnicas, especialmente mamulengo, manipulação direta, boneco de balcão, geminado, tanto na construção como na manipulação. E aí, se vocês quiserem saber mais sobre o meu trajetório, vocês podem perguntar, eu vou falar só isso mesmo, para a gente poder caminhar, né? Eu queria saber de vocês, de cada um de vocês que estão aqui na aula, além das próprias pessoas da escola, os próprios educadores, o que é que vocês pensam, assim, mesmo que seja, não precisa ser elaborado, nem precisa, não tem uma resposta certa, mas o que é que vem para a cabeça de vocês quando vocês ouvem essa palavra manipulação de bonecos, né? E que se quiser correlacionar também com a sua própria instigação e interesse em teatro de bonecos, pode também correlacionar. É só para eu entender, porque é muito, acho, eu me sinto à vontade de começar uma aula sem entender minimamente com quem eu estou dialogando, porque a aula, antes de tudo, é um diálogo, né? Então, ainda que eu tenha planejado, ela vai se modificar em função do que vocês vão me dizer, vocês vão me dizendo. Então, se vocês puderem, gostaria de ouvir de vocês, antes da gente enveredar por outros, mais outras informações, enfim, compartilhar a minha experiência com vocês e as técnicas que eu conheço, enfim. Quem quer começar? Eu vou começar. Ótimo. Querida, não, viu? Não, eu estou participando da aula porque eu também trabalho, né, no teatro de bonecos. Só que, para mim, sempre é interessante assistir a aula para aprender coisas novas, né, Vitória? Até mesmo os exercícios. Aquela primeira aula que tu deu de manipulação, que tu fazia o exercício com o tecido, com o pano, aquilo ali serviu de exercício para mim e também para me pensar, né? Eu tenho um olhar mais técnico, mas me faz pensar profundamente nas coisas, inclusive nas coisas que eu já faço, entendeu? É importante para mim por isso. É como se fosse um aperfeiçoamento para mim. E essa história de que a base eu já sei, isso para mim não existe. Eu sempre estou refazendo minha base. Tanto no teatro como na capoeira mesmo. Eu sempre repasso minha base, sempre presto atenção nas bases. Na base mesmo, na coisa mais simples. A coisa mais simples é o que sustenta o mais elevado, na minha opinião, né? Um trabalho mais avançado. Se eu não tiver uma boa base, eu jamais vou ter um trabalho avançado. Bom, para mim é isso. Vou parar de falar que eu falo muito. Cheiro. Obrigada. Quem mais? Tem alguém dos alunos? Amanda, Angelise, eu acho que é esse nome. Eu posso falar. Manipulação, quando eu penso em manipulação, na minha cabeça vem dar vida. Não sei se eu estou reduzindo muito o boneco, não sei, mas assim, me vem logo dar vida. É isso que vem à minha cabeça. Falando um pouco o que você pediu, né? Eu me interessei pelo teatro de bonecos porque eu fui aluna do grupo Paideia, não sei se você conhece.
que é um curso de extensão da UFC sobre mitologia grega. E o grupo Paideia tem também o teatro de bonecos. Ele nasceu, na verdade, como um grupo de teatro de bonecos, mas é um grupo amador, ninguém é do teatro, né? E aí, depois eu entrei para o grupo e entrei também para a parte do teatro de bonecos e me apaixonei. Então, eu sempre quis, né, aprender mais, buscar mais conhecimento nesse campo do teatro de bonecos. Por isso que eu me inscrevi no curso. O Paideia faz algumas atividades com delas, é mesmo, é isso mesmo. Como é teu nome? Amanda. É a Amanda, porque eu sou meio leiga aqui nas coisas. É isso. Eu acho, Amanda, eu vou fazer uma pontuação para não esquecer de cada pessoa, certo? Senão eu posso esquecer porque eu não estou anotando, porque eu estou com o caderno longe. Mas eu acho que não é reduzir, eu acho que, quando você fala da vida, eu acho que é uma chave, né, que a gente vira. Porque, apesar de ser só uma frase, ela diz muito, né? Ela é uma chave que vira. É isso mesmo, eu acho que é da vida. Porque quando você pensa em manipular, se você reduz só a questão motora, aí você não entendeu que manipular transcende a questão motora. Pelo contrário, é só um aspecto dessa questão. É o da vida mesmo que é a grande. Eu acho que, que é o grande lance da manipulação. Até por isso que eu digo sempre que esse nome manipulação não é feliz. Para não dar conta do fenômeno que é trabalhar com boneco. Manipulação. Mas a gente usa porque a gente está acostumado, enfim, né? Mas eu acho que é um tempo que é isso mesmo, tem mais a ver com o da vida mesmo. Obrigada pela partilha aí. Alguém mais? Olá, pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo? Então, estamos. Pronto, eu sou o Thiago. É exatamente isso que a Amanda havia falado, né? Eu acho que essa manipulação é realmente da vida, movimentação ao boneco. E eu fiz o primeiro treinamento com a toalha e confesso que foi mais fácil com a toalha do que com o próprio boneco, assim. E a cabeça ficava para baixo e também tem uma questão muito que me chamava a atenção durante os treinamentos, que era a voz, né? Porque eu também sou formado em teatro pelo IFCE, e eu ficava percebendo muito essa questão da artificialidade da voz em cena, e o boneco te exige uma naturalidade que a cena talvez não me dava, sabe? Assim, foi uma investigação a partir do boneco que eu tive com a minha própria voz em cena, que ele me exigia outra coisa que eu, como pessoa ator, não era diferente, sabe? Eu não sei como explicar assim ainda. Acho que a Sim, Vitória consegue entender. sim, com certeza. O boneco ele coloca em xeque-mate, né? Para você ter a voz, ela é colocada, ela te exige mesmo que você pense de forma muito mais profunda, né? Por isso que o treinamento com bonecos, ele é uma boa ferramenta para treinamento de ator, ainda que ele não queira trabalhar com bonecos diretamente, né? Como treinamento pré-expressivo, né? Antes da cena, antes de entrar em cena. Isso. Sala de treinamento, né? Uhum. Obrigada, Thiago. Prazer em conhecê-lo. Quer dizer, eu não sei se eu te conheço, porque a foto tá meio pequenininha. Mas, enfim, prazer em te ouvir. Alguém mais? Mona Lisa, Angelisa, acho que é esse nome, se eu pronunciei correto. Ninguém quer falar, não? Não, também se não quiser, tranquilo. E ajudar na leitura na sala, né? Foi isso que ela disse? Ah, massa. Massa. Mais alguém?
Então, vamos. Eu não sei como é que vocês estão aí como é que vocês estão posicionados, estão num espaço legal, mas eu vou tentar fazer coisas que deem para vocês fazerem sentados, né? Então, o trabalho com bonecos, né? Ele pede da gente coisas semelhantes que, por exemplo, a meditação pede, né? Que é a atenção, a presença naquilo que você está fazendo e a consciência, né? Ele exige isso muito. Por exemplo, eu no meu percurso pessoal transito muito em espetáculos sem bonecos, espetáculos com bonecos, espetáculos com atores e bonecos. Mas, quando você está com um boneco, quando você está sem o boneco, é mais fácil você se dispersar. Quando você está com um boneco, é muito difícil isso acontecer. Ele obriga você a estar atento, consciente e presente no que você está fazendo. Por isso que ele é um grande... além do prazer de estar com o boneco ser algo interessante, fazer boneco, trabalhar com boneco é interessante, para além disso, como exercício, ele coloca nesse lugar, né? Ele exige esse lugar de atenção, presença e consciência do que você está fazendo. Porque se você não fizer isso, a coisa não acontece, e não acontece de uma forma muito evidente para você e para quem está na plateia como espectador. Fica muito evidente. Então, você tem essa coisa. Por isso que a voz, ela se relaciona de outra forma, o corpo, a voz da gente se relaciona de outra forma por conta disso, né? Então, a primeira coisa que se pensar quando se fala de boneco e manipulação de boneco, trabalho com boneco, é isso, né? Que ele vai exigir isso. Atenção, consciência e presença. São princípios, inclusive, da meditação, da yoga, né? Muito parecido, mas é isso mesmo que vai lhe exigir. Então, para começar, quando a gente fala de técnica, seja qual, tanto faz a técnica, né? A gente primeiro aprende alguns elementos de forma, como é que eu posso dizer, só um parênteses, a qualquer momento, se eu estiver falando rápido, ou se eu estiver falando algo que vocês não, se eu não tiver elaborado bem a minha fala e vocês não entenderem por isso, vocês podem falar, perguntar, tranquilo, eu volto, tá? Então, para qualquer coisa, para concordar, para discordar, qualquer coisa que vocês quiserem, podem fazer isso, por favor, deve, para eu não ficar aqui. Então, quando você trabalha com técnica, quando eu digo você, eu digo eu, né? Sempre eu parto do meu princípio, a minha experiência, né? Não é uma verdade absoluta, é a minha verdade, certo? É a que eu carrego comigo, é a minha experiência de vida, que também pode ser transformada com o tempo, e deve ser transformada com o tempo. Então, você pensa em camadas, né? Em técnicas. Você aprende algumas coisas, você, pela repetição, como diz o Manuel de Barros, repetir, 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 até ficar diferente, ou seja, é um paradoxo, não é uma repetição igual, você está sempre repetindo, mas está sempre sendo diferente. Isso tem muito a ver com o teatro, né? O que o Manuel de Barros diz, tem muito a ver com a nossa arte, né? Então, mas esse ficar diferente no caso da gente, por exemplo, para quem aprendendo, a gente vai aprender coisas meio que parecem mecânicas, mas com o tempo vai ficando orgânicas, né? Que nem estudar canto, você fica fazendo vocalize e daqui a pouco aquilo é orgânico, né? Seu. Então, a gente vai aprender primeiro essa base, uma base que parece meio mecânica, mas que depois vocês vão entender que ela deve virar orgânica e a coisa da vida, né? Que a Amanda estava falando. Então, isso é só para vocês entenderem. Então, o que mais que eu queria dizer sobre... Sim, o mamulengo, eu não sei se vocês já ouviram isso, como é que estão a cabeça de vocês sobre o mamulengo, né? A gente vai falar do trabalho de manipulação com o mamulengo. O mamulengo, assim, para mim, para muitas pessoas que trabalham com essa arte, ele não é uma técnica, né? Diferente da manipulação direta e do boneco de balcão. O mamulengo é uma poética. Por que ele é uma poética? Porque quando se fala mamulengo, você pensa uma estrutura, um universo. Por exemplo, se eu falar boneco de marionete para vocês, o que é que eu vou estar falando? De um boneco que tem os fios e a gente manipula. É um boneco de marionete. Se eu falar de balé clássico para vocês dizem um balé com aquele padrão do balé clássico lá de origem europeia, né?
Se eu falar de mamulengo, eu vou estar falando de um tipo de boneco, certo? De um tipo de boneco. De um tipo de movimentação, de manipulação, quer que seja com esse boneco, de um tipo de dramaturgia, de um tipo de fala, no sentido de um tipo de presença de espírito, de um tipo de relação com a plateia, porque a história dele se constrói, as peças se constroem a partir do improviso, de um tipo de relação que não é o de se apresentar, é o de brincar, ou seja, de criar vínculos com a plateia, né? Eu já falei na outra aula que eu fiz, eu vou repetir porque é uma coisa essencial, o bonequeiro, ele não é para cá, ele não vai fazer mamulengo para se apresentar, ele vai para brincar. O brincar, a origem da palavra brincar vem de vínculo, elo, né? Argola, elo também. Então, eu não vou para a cena para me apresentar, eu vou para a cena para criar vínculo com a plateia. Isso é muito fundamental quando se fala de mamulengo. Que tem cenas que vão acontecer ali. Você tem um roteiro, mas você tem coisas que vão se modificando a partir da relação que você faz com a plateia e da triangulação, ou seja, seu personagem, plateia, o outro personagem, triangula o tempo inteiro e constrói a narrativa. E aí que a gente vai trabalhar. Isso é importante vocês entenderem. Falar mamulengo, você pensar uma poética. Peraí, é um monte de coisa. É uma tenda armada, é uma postura diante do outro, diante do público, é um tipo de boneco, enfim, tem uma série de coisas. Se você pensar fantoche, aí você está falando de técnica. É isso aqui. É um boneco de luva. É um boneco de luva, é um boneco que você... Ou seja, por que não é boneco de luva? Porque enfia na mão, né? E aí a gente chama de luva, como se fosse uma luva. Aí é uma técnica, certo? É uma técnica mesmo, é um boneco de luva. É como a marionete, é um boneco de fio. Agora, se eu estou falando de mamulengo, eu estou falando de outra coisa, estou falando de uma poética, certo? Só para ficar clara essa diferença, que eu não estou nem dizendo que isso como é que eu posso dizer, unanimidade, porque eu nem sei se é em todos os grupos do mundo, do Brasil. Isso aí algumas pessoas pensam assim, algumas pessoas que trabalham com bonecos pensam assim, né? Especialmente as pessoas que estão no Nordeste, né? Elas têm esse entendimento, porque se elas se deparam com uma mulher nordestino, que em outros espaços chama Cassimiro, mas que também carrega diferenças, não só no nome, mas na própria forma, algumas diferenças, né, existem, mas a essência é a mesma. Cassimiro, João Redondo, enfim, Babau, são vários outros tipos de teatro popular de bonecos no Brasil, né, no Nordeste brasileiro. Então, isso é um preâmbulo aí para vocês ficarem com isso na cabeça, sobre não lembro. Então, a gente vai falar disso hoje. Para começar, eu vou fazer alguns exercícios de respiração, porque isso é fundamental, certo? Para o trabalho de manipulação, né? Entre aspas, esse nome. E aí, eu vou fazer e eu vou pedir para vocês acompanharem. Samuel, tem um delay muito grande do que eu falo, do que tá, massa. Porque aí eu vou fazendo, e a ideia é que vocês façam em casa também, ao mesmo tempo que eu, certo? Que a gente vai fazer essa experiência. Eu pedi para vocês, para que a gente faça essa experiência, para ver se funciona isso à distância, assim, que é o que a gente faz quando está perto, né? Então, vocês vão deixar os braços relaxados, e eu vou pedir para vocês inspirarem, ou seja, né, respirar de boca fechada pelo nariz, e elevar os braços até aqui, na altura do ombro. Não pode ser nem aqui e nem aqui, tem que ser reto, tem que ser uma linha reta, certo? E sempre pelo nariz. Quando vocês chegarem aqui, vocês vão inspirar também, certo? Pelo nariz. Por que é pelo nariz? Porque a gente precisa aprender a se habituar a respirar, isso também tem a ver com tudo, corpo-voz, né? Com a forma que a gente vai lidar com isso. Nosso próprio trabalho vocal depois, que a gente não vai abordar hoje, mas já está interligado. Então, vamos lá, a gente vai inspirar, eu vou fazendo e vocês vão fazendo, certo? Vai inspirar, elevando os braços. Mais lento que vocês puderem. Quando chegar aqui,
Vocês vão prender um pouco a respiração e vão expirar, baixando os braços. Quem tiver com o celular na mão, pode até encontrar um jeitinho de colocar o celular em pé ou anotar para depois fazer, certo? A gente faz pelo menos 3 vezes, tá, filho? Nós fizemos uma, vamos fazer mais 2. Julia está perguntando, tem vontade de tempo? Não, nesse momento não. Tem outros exercícios que eu faço, contagem de 4 ou 8, mas esse é livre. É assim, esse você vai sentir o seu limite. Se eu sinto que a minha respiração vai esgotar, na inspiração bem aqui, eu vou acelerar um pouco para chegar aqui, para que seja simultâneo. A chegada aqui é simultânea àquele momento que você não tem mais para onde respirar. Do mesmo jeito que é simultânea, que quando você chegar aqui é porque você não tem mais o que expirar, ou seja, não tem mais o que botar para fora de ar. Acabou-se. A sensação que tem, né? Porque é só a sensação. Então, vamos lá. A gente fez isso 3 vezes e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um exercício que se chama Foley. Por que Foley? Porque ele vai lembrar aquele bichinho da sanfona, né? Que fica fazendo assim na sanfona. Você vai respirar, você vai inspirar e expirar bem rápido. Mas para entender o bem rápido, vamos fazer bem lento primeiro. A gente vai fazer inspira. Quando for expirar, a barriga vai entrar para dentro. Quando for expulsar o ar, a barriga vai entrar para dentro. Entrar para dentro é bom demais, né? Não pode entrar para fora, mas enfim, vai entrar. E depois ela vai sair. Ela vai inflar. Quando inspirar, a barriga infla. Quando expirar, ela entra. Inspira, infla. Expira, entra. Testa isso devagar. Inspira, expira. Bota o ar para fora todinho. Expira. Bota o ar para fora todinho. Expira. Testa isso. Depois que entendeu essa mecânica, você vai botar as mãos. Oi. Desculpa lhe interromper, Vitória. Oi? Pode interromper, por favor. É para inspirar com a barriga para dentro e expirar soltando a barriga? Não. É o Você contrário. faz o seguinte, expulsa todo o ar da barriga. Quando tu for expulsar, tu vai fazer isso aqui. Contrair, para dentro. Secar. Expirar. Expirar que eu digo soltar o ar. Ah, tá. Eu estava fazendo o contrário. Agora deu certo. Pronto. Pode ter confundido aí. Inspira, quando for... solta, expulsa o ar, colocando a barriga para dentro e o ar vai entrar de novo, a barriga infla. Quando vocês entenderem essa movimentação, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso rápido. Às vezes vai dar um tilt, mas é normal. Depois vocês pegam a mãe da coisa. Que é isso aqui. Vocês vão contar isso 10 vezes. Para, vai descansar e vai fazer mais 10. Descansa e faz mais 10. Vai fazer 30 vezes. São 10 vezes. Deu certo vocês fazerem? Deu certo. Massa. Então, vamos para o próximo. Próxima coisa.
Isso pode acontecer. Pode dar uma tonturinha. Pode todo exercício de respiração esses exercícios que a gente tira todo o ar, né? Que faz assim, tira todo o ar, porque na verdade não é impressão, o ar não sai todo, né? Só impressão, a gente tirou tudo. E você faz essa coisa rápida, ou baixa a cabeça, também dá uma tontura. É isso. Pode dar uma tontura. Pode acontecer. É normal também. É o corpo se adaptando, né? A você mexer nesse. Mas isso é essencial, gente. É essencial. Essa coisa da respiração, ela ela dá qualidade de movimento, ela dá qualidade de ação, ela dá qualidade de cena. E é muito forte. Por isso que a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa e outra fazendo outra, e a outra de uma forma muito mais dilatada e presente, e a outra não, porque ela está lidando com sua inspiração, ainda que de forma sem, mas ela está ali presente. A inspiração faz com que a gente tenha atenção e presença. Lidar com a nossa inspiração faz com que a gente conquiste isso. Então, eu vou pedir para vocês, agora, nesse momento, fazerem rotação, se levantar, a minha cabeça foi cortada, mas não tem problema, e fazer uma rotação com os pés. Eu vou levantar meus pés, vocês não precisam fazer com os pés levantados. Rotação assim, certo? 6 vezes para dentro e 6 vezes para fora. Vou ficar aqui, posicionar. Aí eu vou levantar. Vocês podem, repetindo, não precisa levantar os pés, tá? Eu vou levantar. Mas vocês não precisam. Só para vocês verem. E para o outro lado. 6 para dentro, 6 para fora. Depois que vocês fizerem isso, aí vocês vão segurar, tentar segurar a perna. Uma perna. E segurar a outra. E vão colocar os 2 pés no chão, na distância de um palmo, de um pé para o outro, né? Na largura do seu quadril, e sentir o seu equilíbrio, o seu peso distribuído. Gente, isso aqui também é muito importante, é o equilíbrio. Sentir o seu peso distribuído. Você pode colocar todo o peso para o lado direito, para sentir o peso do lado direito, depois distribui nas 2 pernas, depois todo o peso para o lado esquerdo. No meio, para o lado direito, no meio, para o lado esquerdo, para você entender seu eixo. Você entender seu eixo. É importante a gente entender como é que está o nosso eixo, do nosso corpo. Isso aí é fundamental, certo? Feito isso, aí vocês vão só movimentar o quadril para um lado e para o outro. Movimentar o quadril. Para um lado e para o outro. É um alongamento bem básico. A gente vai fazer bem básico, mas ele precisa existir. Certo? Ele precisa existir. Então, ombros para trás, 6 vezes para trás. Bem, alonga bem. E 6 vezes para frente. Aqui também, ó, esse movimento. 6 vezes também. E para dentro. E depois a munheca, certo? Vocês vão subir os braços, fazendo esse movimento de rotação aqui com o braço. Parece aquelas mulheres da dança flamenca, tipo isso. Mulheres e homens, né? Também dança.
Aí você vai fazer, na frente você vai mexer os dedos, jogar assim, um pouquinho, força, botando força, energia. Depois você vai fazer agora, bem lentamente, o movimento de rotação com a cabeça. Devagar, para não machucar. Vocês vão perguntar, Maria Vitória, mas o que é que tem a ver se alongar, respiração, não sei o quê? Se o mamãe vai aparecer essa parte. Não é, porque essa parte para ela tá bem, essa aqui toda tem que estar bem. Porque quem está em situação de representação evidenciada para a plateia, é a sua mão. Mas você inteiro está em situação de representação. Não é só a sua mão. Evidente é a sua mão. A vista da plateia é a sua mão, mas não é só a sua mão. Você tem que estar lembrando atenção, presença, consciência. Essas coisas, elas estão aqui, elas têm que estar aqui. Isso não serve só para o boneco, isso serve para o teatro, né? O boneco é teatro também, mas não é teatro de bonecos. É teatro de qualquer ordem, de qualquer jeito, né? Então, é isso. Agora, a primeira coisa que a gente vai pensar é que o boneco, o mamulengo, ele precisa ter uma altura, certo? Você precisa estabelecer a altura. Porque assim como nós, os nossos personagens bonecos, eles não podem, como é que eu posso dizer, ficar mudando de altura. Hoje eu tenho 1,64 m, eu tenho 1,64 m desde que eu me tornei um adulto. Eu não vou mudar esse tamanho. Assim, quando eu vou ficando velhinho, eu vou encolhendo. Mas não vou. Então, eu preciso disso. Eu preciso estabelecer isso. Então, a altura do meu boneco, a gente vai partir do princípio que a gente faz a apresentação atrás de uma tenda, né? Mas aqui a gente está sem a tenda. E mesmo que a gente estivesse numa aula ao vivo, estaria sem a tenda, porque não é a hora de chegar à tenda. A gente ainda está falando de outras coisas, certo? É a hora da tenda depois. Mesmo que a gente estivesse com a tenda, por exemplo, na primeira aula, a gente estaria dentro da tenda, a gente estaria ainda preocupado com o interno. Não estaria pensando ainda noutra história. Os primeiros exercícios são fora da tenda. Então, eu estou aqui com o boneco, eu estabeleci que essa vai ser a altura dele, certo? Tá? Que a minha mão é o boneco. E eu não vou estabelecer, se eu estabelecer que essa é a altura dele, eu não posso fazer isso com ele durante a cena, nem isso, e nem isso, e nem isso. Qual é o eixo do meu boneco? É esse. Isso aqui é básico. É básico. É básico e é assim, não tem isso, não funciona. Porque o boneco não tem vida, né? Não tem vida, ele fica arbitrário no nosso sentido, ele fica solto de um jeito que a plateia não dá credibilidade nem para você nem para a plateia. Você estabelecer uma altura. Meu personagem tem essa altura, então é essa. O boneco que tem gente que manipula, não lembro, antigamente tinha muita gente que manipulava assim, certo? A gente não manipula assim. Hoje em dia, muitas pessoas estão manipulando assim. Dedo indicador é a cabeça. Dedo mindinho é o braço direito. E o dedo polegar é o braço esquerdo. É um chifre e outra mãozinha aqui. Certo? Isso é assim. Isso aqui é a cabeça do boneco, são as mãos do boneco. Eu tenho uma boneca aqui, mas eu não vou usar ela agora. Primeiro a gente vai trabalhar assim, certo? Então, eu sei que aqui é a cabeça do meu boneco, eu tenho que ter consciência disso, eu sei que aqui é a mão e aqui é a outra mão, certo? E a outra coisa que eu tenho que ter em mente é que a gente não pode tirar o olhar do boneco. Quem já assistiu a aula comigo sabe que eu sempre repito isso. Não pode tirar o olho do boneco, não pode. A primeira pessoa que tem que acreditar naquele ser é você. Não é a plateia que vai acreditar primeiro, é você. Ela só acredita que é uma consequência
de você. Se você acreditar, automaticamente a plateia vai embarcar na sua brincadeira, vai ser fisgada por você. Se nem você acredita, a plateia também não vai acreditar, né? O boneco pode ser muito lindo. É que nem a Fernanda Montenegro diz, beleza, só aguenta 15 minutos. Um boneco lindo, bem feito, maravilhoso, feito pelo maior mestre do mundo, ele vai segurar uma plateia até o momento em que ela terminar de olhar para o boneco. Se não houver vida nele, não vai mais interessar. Nem a você mesmo, né? Porque a gente também não faz só para estar agradando, mas ninguém vai estar tendo prazer, nem você, nem a plateia, nem ninguém. Então, o olhar para o boneco faz que você embarque naquilo que você está propondo. Né? Então, você tem que estar sempre olhando para o seu boneco. Então, eu estou sempre. Eu vou falar com a plateia, eu quero olhar, não sou eu que vou olhar, é o boneco que vai olhar. Na tenda dos bonecos de Mamulengo, eles têm uns buracos. Na altura da nossa cabeça, porque a gente pode reconhecer como é que está a plateia, mas a gente vai olhar, aqui eu sei que tem um homem de blusa azul, aqui tem um homem de blusa amarela, quem olha é o boneco, não sou eu. Eu estou olhando para o boneco e o boneco que olha. Meus olhos estão lá. A minha respiração está lá. Está tudo conectado com a minha mão. Não é só, por exemplo, o Maya Rode, né? O russo lá, que a gente gosta, muita gente gosta dele. Eu gosto também. Ele fala, se você... acho que tem uma frase dele que é, se meu nariz está em cena, o dedo mindinho está em cena, estou todo em cena. Não é só. Então, se eu estou aqui na mão, eu estou toda ali para aquela mão. Estou toda concentrada naquilo. Claro que, eventualmente, você vai olhar para um lugar, por acontecer um imprevisto, você precisa... mas isso é pontual. Você tem que estar 90%, 98% do tempo olhando para o boneco, certo? Então, tá aqui, eu estabeleci a altura do meu boneco, já sei onde está a mão, já sei onde está a cabeça, já sei tudo, certo? E eu sempre olho para o meu boneco. Isso aí são os, né, princípios. Outro princípio base é... Gente, isso... Veja bem, o fundo dessas questões que eu estou falando não serve só para um elenco, serve para qualquer manipulação. Olhar para o boneco, isso aí você tem que fazer em qualquer um. Mas eu estou contracenando, aí são outros 500. Mas antes você conquistou a sua inter-relação com o boneco. Quando você está em cena, né, com o personagem, digamos que eu estou de palhaça, e aqui o meu boneco também. Aí eu estou olhando para a plateia, mas aí é outra coisa. É outra aula que a gente vai explicar. Mas nesse momento é aprender assim, certo? Porque aí é outra história, quando acontece isso. Que não, mesmo nesse caso, você está sempre concentrado no seu boneco, só que você está concentrado de outra forma, com a visão periférica. Que, aliás, é uma coisa que a gente tem que sempre ter muito aguçado. O bonequeiro ele tem muito aguçado a visão periférica. Ele precisa ter essa visão aguçada. Inclusive, eu faço alguns exercícios de trabalhar, por exemplo, olhar para o dedo se mexe, eu estou olhando ele se mexer, eu estou olhando ele subir e ele descer, sem virar a cabeça. Né? Estou trabalhando, são exercícios de trabalhar a visão periférica. Estou vendo ele subir sem mexer a cabeça. Isso aí é um exercício, por exemplo, que eu gosto de fazer. Por aí vai. Então, estabeleci isso. A altura, como é que é a coisa do boneco e tal. Depois, agora que eu estabeleci isso, vou pensar uma coisa. Por exemplo, tem umas pessoas que dizem assim, essa origem ninguém sabe ao certo, certo? Mas algumas pessoas levantam a hipótese, por exemplo, de que o nome mamulengo vem de mão molenga, por exemplo. Ainda que a gente não saiba se é verdadeira ou falsa essa afirmação, ela nos ajuda muito. Por quê? A mão, ela não está dura, ela está muito maleável. Ela está muito maleável para a manipulação do boneco. Por quê? Porque ela vai dançar a nossa fala, a nossa ação, ela vai dançar. Então, eu preciso ter isso em mente, certo? Ela não está dura. Ela tem que ter mobilidade nisso aqui. Por isso a gente tem que fazer muito exercício com a munheca, muito, porque isso tem que estar bem... tem muita gente que já vai manipular, já fica querendo mexer a cabeça, assim, né? É que nem ator, quando vai começar, às vezes, fazer teatro, faz muito de careta. Quando, na verdade, não é bem assim, né? A gente não pode ir direto para isso. A gente tem que ser um movimento interno, né? Primeiro. Pensar no movimento interno. Então, é a mesma coisa. Você primeiro, isso aqui é a base. Então, é isso que faz dar vida ao boneco. Então, eu vou pegar aqui uma boneca, certo? Então, para a gente ver com ela na mão. Essa é a primeira parte.
Então, a altura dela é essa. Eu vou estabelecer que a altura dela é essa. Aqui, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. A altura dela sempre vai ser essa. E quando ela se mexer, ela não precisa... Essa boneca, gente, eu vou só dizer uma coisa. Ela é ruim no meu dedo, porque ela não é minha. Mas quando eu me mexo, o dedo meio que cai, mas eu vou tentar. Então, você mexe aqui, né? Eu tô aqui mexendo. Se eu ficar paradona assim, não é legal. Ela tem que ter mobilidade. Ó. A minha mulher que tá fazendo isso, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Brilinda Ferreira da Silva. Sou uma menina muito, muito... Ai, meu Deus do céu. Como eu poderia dizer? Eu sou muito divertida. Então, ela tem que dançar a sua fala. Ela tem que dançar a sua fala. Vai ficar um pouquinho alta aqui, normal, entendeu? Então, ela dança, essa boneca dança, vai dançar a fala com a munheca também. Tá incorporado. E a outra coisa, eu vou mudar aqui, vou aproximar de vocês para facilitar. A outra coisa, ó, é que se eu tô olhando para minha boneca, que às vezes eu tô olhando para vocês porque eu tô dando aula, mas a ideia é que você esteja sempre olhando para seu boneco ou sua boneca. Então, eu quero olhar para cá, ela que olha. Eu quero olhar para lá, ela que olha para baixo. Ó, ela que olha para cima. Ela que olha. Se ela quer dar uma rabisaca, é ela que faz. Então, eu tenho que acreditar que o meu olho está aqui, ó. Esse zoinho aqui. Minha respiração. Então, essas brincadeiras de respirar é legal fazer, de olhar. E são investigações que vocês precisam fazer. Vocês podem fazer diante do espelho. Diante do espelho é legal, mas ele tem que ter um limite. Não dá para ficar a vida inteira, porque senão você fica viciado. É que nem eu tô aqui olhando para o celular e vendo eu manipular. Mas é diferente, porque você tem que se habituar a olhar. É que nem bailarino, né? Bailarino tem hora que tem que sair da frente do espelho, porque senão ele não consegue, ele vai ficar mal habituado. Ele precisa ter uma hora que é sol. Então, esse exercício no espelho de ficar investigando é muito saudável. Porém, precisa ter um limite. Depois você tem que ter um momento de sol, né? Então, eu vou olhar, coçar a cabeça, dançar um forró, vou me assustar, enfim, vou investigar o olhar, a, a altura dela. Investiga isso. Isso é uma coisa que tem que ser investigada, né? Fazer isso. Gente, até aí alguma dúvida? Tá. Qualquer coisa, é só vocês. Sim. E aí, vocês, gente? Certo. É porque falando, aí eu quero só saber se vocês estão. Então é isso. Você tá. Massa, Thiago. Então você tem que estar nesse sempre olhando. Depois que vocês conquistaram isso, né? Que vocês. Ah, eu tô olhando para o lado que a gente já conversou em outras lives, tá? Vocês vão pensar no andar, certo? Esse andar tem que ser em pé, mas eu vou fazer aqui de joelho para vocês, tá? Gente, lembrando que esse tempo de aula, assim, ela é diferente do tempo da aula ao vivo. Na aula ao vivo, a gente daria um tempo, né? Então, que a gente pode experimentar esse formato também numa outra oportunidade, nas próximas aulas que tiverem, enfim, né? De dar esse tempo como se fosse aula presencial. Mas vocês vão brincar com isso aí, tá? De olhar. Tira, né? Vocês estão sem boneco, mas faz com a mão, pode botar um pano, enfim. Olhar e fazer coisas sutis. Uma premissa muito básica em teatro de bonecos é que movimento em teatro de boneco é frase. Ou seja, coisas que seriam ditas na boca de um ator, se o ator ou a atriz estiver com o boneco, não precisa dizer. Algumas coisas precisam ser feitas. Movimento é frase. Por exemplo, se um boneco vai dizer que não quer, ele pode simplesmente fazer isso. Claro que o ator também pode fazer, mas isso que o boneco faz, ele chega muito mais rápido da plateia. Ou então ele pode dizer,
pode ficar com medo assim. Movimento é frase. Outra coisa é econômico. Ele não fica fazendo um monte de coisas. Ele economiza gesto, o boneco. Então, vocês vão investigar coisas sutis. Coisas sutis. Essa coisa do olhar, da respiração, de mexer a mãozinha, de mexer a munheca. Isso que vocês vão investigar, coisas sutis. Porque é isso que faz ter vida. Não é aquela manipulação grosseira. São essas coisas que vai fazer ter vida, né? A sua concentração no boneco. E essas coisas. Vitória, Diz. uma vez, pois é, a gente às vezes se acostuma a fazer de um jeito, né? Como, eu não quero dizer grosseiro, porque não é exatamente grosseiro, mas a gente fazia uma coisa mais brusca, né? E aí, a gente assistindo no Festival dos Inhamuns, a gente estava assistindo o, o Pai da Carroça de Mamulengo. Tá bom. Pronto. Carlos Gomide. Pronto. E aí a gente percebendo. Ah, beijo. A gente percebendo que aquele pequeno movimento sutil. Ali, aquele espetáculo foi uma aula, né? Você ficou vendo aquele pequeno movimento que ele fazia, preciso, pequeno, mas que funcionava muito mais do que uma coisa brusca jogada, né? Era isso que eu queria só para tu, porque tu já tá entrando nisso, e aí só para tu falar sobre isso. Um pouquinho. Inclusive, nessa apresentação, gente, que a gente assistiu, ele era mais de 1 hora de apresentação, tinha tudo para deixar. E ela na rua, viu? Tô falando de apresentação com um boneco desse tamanhozinho, bem pequenininho, no meio da rua, né? Mas ele ele acredita muito na brincadeira dele. Ele é um mestre mesmo, né? Então ele acredita muito na brincadeira dele. O boneco dele é menor do que esse, né? E não tinha nem as mãozinhas, era só o tecido, só aquelas pontinhas Tem costuradas. nem mão. É só o trabalho dele com o boneco. Então, isso de movimento enquanto frase é muito dito no trabalho dos bonequeiros, né? Você economiza o máximo de fala, e você faz movimentos que dizem muito, pequenos, concentrados, né? Então, essa investigação de vocês, ela que vai dar como é que eu posso dizer? Ela que vai dar essa vida, né? A gente pode chamar de sofisticação, mas não sei se é essa palavra, mas eu acho que é essa vida mesmo, porque você vai brincando e acreditando naquilo como uma criança, né? A criança, ela acredita naquilo que ela faz, ela embarca na brincadeira dela. Então, isso a gente tem que trazer dessa infância que a gente teve, né? Essa nossa criança, esse acreditar. Só que é diferente da criança, porque a criança, ela tá ali no outro sentido. A gente está aqui numa linguagem artística, né? Mas essa essência, né? Ela precisa existir, porque aí você vai criando, você vai descobrindo, você vai se redescobrindo, se reinventando e percebendo o quanto dilatado pode ser um negócio desse tamanho, né? E aí, essa investigação é super importante. Feito isso, vocês vão fazendo isso, vocês vão pensar o andar. O andar no mamulengo seria melhor estar em pé, mas eu vou fazer assim por conta da coisa aqui, da disposição. Ele, por exemplo, aqui o mamulengo, tá? O boneco, a minha boneca, ela tá baixa. Não vou ficar aqui, peraí. Peraí. Ela tá aqui, né? Imaginem que eu estaria em pé, mas eu não vou estar em pé por conta da disposição aqui. Ela vai andar, digamos que ela vai andar daqui para cá, certo? Não, ficar de olho mesmo. Ela vai andar daqui para cá. Ela não vai andar assim, ó. Eu vou dar até o meu dedo. Encontre o erro, são 2. Que o meu corpo não foi junto. Aí a boneca fez isso, ó. Que o meu corpo não foi junto. O corpo precisa ir junto. O outro erro é que a boneca foi deslizando. Foi patinando. Isso não pode acontecer. Ela tem que ir, que agora eu vou precisar de uma joelheira. Peraí. Ela tem que ir assim, ó. E o corpo acompanhando. E o corpo acompanha junto e o seu braço faz um movimento muito sutil. Não é brusco, é muito sutil de caminhada. Muito sutil. É um pulsar da personagem, né? Ela vai pulsando, ela vai andando, o corpo vai junto. Se eu vou virar para lá, se eu for embora, eu não posso fazer isso. Não funciona. Eu tenho que ir, meu corpo vai junto, certo?
esse caminhar é também pesquisa, é também investigação, porque você não pode fazer nem brusco e nem sutil demais, que a plateia nem sinta esse caminhar, nem você. É uma coisa de você investigando, é o meio termo. É um movimento no braço, cotovelo que sobe, cotovelo que desce, certo? Então, essa é a investigação que vocês vão fazer. Então, aí tem o outro elemento que eu vou trazer hoje, para a gente finalizar essa ruma de coisa que eu falei, que é a fala. Então, você vai fazer o quê? Você vai... Isso eu falei na live, na aula também que a gente fez com outras coisas, que foi de dançar a fala da gente, né? A boneca vai dançar a sua fala. Se você fala rápido, ela vai falar rápido. Não é só questão de ritmo, de rapidez, de ser lento também. Mas é um tempo, é um pulsar, é uma atmosfera que você vai instalar na sua fala e que você vai instalar na fala da boneca. Também não estou falando de vozes, no sentido de qual é a voz da boneca. Não, porque cada boneco ele vai dizer a sua voz. Você vai olhar e vai sentir qual é a voz que ela está pedindo. E aí você vai trabalhar para conquistar, entendeu? Essa voz. A boneca, o boneco, a materialidade, a visualidade do boneco, ele diz que tipo de voz ele pede, né? Não é assim, eu vou ficar elaborando, olhando para o teto. Não, tem que olhar para aquela coisa. E aí disso vai sair a voz. O tipo de voz. Estou falando de outra coisa, falando de tempo, né? É uma coisa anterior ao que tipo de voz eu vou dar. Então, pessoal, eu tô tão nervosa com essa aula online, eu nunca fiz isso na minha vida. Ai, meu Deus do céu. Ai, como eu tô nervosa. Ai, meu cabelo é muito grande. Mas, olha, eu não gosto de fazer esse chapéu nele. Eu adoro ele assim, enroladinho. Adoro. Por exemplo, eu marquei as sílabas da palavra adoro, né? Eu adoro. Então, ela, adoro. Se ela for falar meramente adoro, é adoro. Se ela vai falar adoro, adoro. É diferente, adoro. Ah, como eu adoro. Sabe, ela vai dançar, o jeito que você está falando, ela vai dançar o jeito que você está falando. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Tem que ter uma conexão muito harmoniosa entre a sua corpo-voz, né? Partindo da ideia de que voz é corpo, e o seu boneco. Por isso, aí eu volto, para vocês entenderem. Quando a gente está fazendo exercício de respiração, a gente está fazendo manipulação. Porque conquistar daquilo ali é muito mais fácil fazer essa conexão aqui, entende? Então, se você conquistou isso ali, aqui, aí você consegue conquistar muito melhor. Entende? Essa conexão. Porque está conectado com a sua respiração, faz um alongamento, não sei o quê, lhe proporciona isso aqui, certo? Então, essa brincadeira aqui. Por isso que é importantíssima a coisa da respiração. Não é só para se concentrar, é para isso também, certo? Isso aí é fundamental. E o andar, né? A gente falou de altura, a gente falou de olhar, a gente falou do andar do mamulengo. Isso aqui esse andar são 3 princípios, né? Estou falando de forma didática, assim, é importante ficar claro. Olhar, altura, caminhada e tempo que essa voz vai dando para o boneco. Então, esses elementos parecem decupados agora, mas quando a gente vai trabalhando, exercitando, eles se tornam orgânicos, né? É que nem um bolo. Você vai fazer um bolo, né? Quem cozinha, quem gosta de cozinhar, mas mesmo quem não cozinha sabe como é. Um bolo, você pega ovo, margarina, farinha de trigo, açúcar, tudo separado, né? Você fica, meu Deus do céu, tudo separado. Aí você mistura e dá um bolo, é a mesma coisa. Tá parecendo separado, mas daqui a pouco vira orgânico, vira cultura, vira uma coisa só no seu trabalho, certo? Então, eu acho que eu queria ouvir vocês, se vocês têm alguma pergunta, porque eu acho que eu já falei muito. Vocês têm alguma pergunta? Ou alguma consideração? Qualquer coisa. Vitória, eu acho, não sei, acho que ficaria para a próxima aula pelo tempo, mas assim, uma coisa que
você falou, que eu queria entender melhor quando você diz a expressão pensar mamulengo é pensar poética, né? Pensar uma poética. E aí eu queria entender melhor o que é isso exatamente, né? Mas talvez para a próxima aula, porque a próxima aula vai ser de manipulação ainda, né? Vai ser a continuidade dessa primeira aula. Então, se for uma coisa muito extensa, a gente pode conversar na próxima. Ela tá ligada à estrutura, né? Quando você fala de técnico, você pode pensar só na estrutura material do boneco e na forma de manipulação do boneco, né? Se você vai falar de marionete, aquele boneco de fio, você vai pensar na estrutura e na forma de manipulação. Quando você fala de poética, você está falando, por exemplo, de um tipo de dramaturgia que é feita a partir do improviso, de um espaço cênico que é uma tenda, de uma relação com o público. Isso transforma, e são esses elementos, né? E que tipo de relação você tem com o público. Então, isso tudo faz se transformar numa poética. É diferente de você falar só do tipo da estrutura do boneco. Você está falando de um jeito de encarar, né, a complexidade da coisa. O teatro de Mamulengos, ele é feito dentro de uma tenda, ele é feito a partir de um texto que ele existe um roteiro fixo, mas ele vai se desenvolver no ato do espetáculo, a partir da improvisação com a plateia. Então, isso são elementos que fazem com que a gente, quando a gente fala de Mamulengo, não pense só nisso aqui. Existe todo um complexo de coisas que faz isso acontecer. Eu tenho um artigo que eu publiquei no encontro eu acho que eu não sei se é um encontro, que é no encontro de pós-graduação em artes cênicas, sobre o brincar no mamulengo, que eu posso até compartilhar. Você trouxe o fantoche, né, como exemplo. E aí tem até uma questão que eu já ouvi também em outras conversas, em outros debates, sobre o fantoche e o mamulengo. Que todo mamulengo é um fantoche, mas nem todo fantoche é um mamulengo, né? Exatamente. E aí você fala que o que difere os dois é exatamente a poética, é isso? Porque o fantoche é a estrutura. É um boneco de luva, é estrutura, isso é um fantoche. Agora, quando você fala mamulengo, você não está falando só de um boneco assim, assim, assado. Você está falando de um tipo de dramaturgia. Você está falando de um tipo de espaço cênico que atenda, né? Um teatro que é feito, na maioria das vezes, em espaços alternativos ou na rua, que não impede de fazer um teatro. Mas mesmo que seja no teatro, a relação que ele vai estabelecer com a plateia não é de quarta parede, ou seja, aquela relação de que você trabalha com a ideia de que a plateia não está ali, que não tem ninguém lhe vendo, não tem quarta parede, você tem quebra total da quarta parede no mamulengo, entendeu? Então isso faz com que se transforme numa poética. Mais alguém? A gente encerra? Como é? Digam aí para mim. Pois é. A gente podia, inclusive, indicar algumas leituras, né, no decorrer da semana, já que no próximo sábado a gente vai ter novamente aula de manipulação e uma videoaula na terça, né, publicação da videoaula na terça. A gente podia ter algumas leituras para o grupo. Eu posso mandar um link para você botar no grupo lá. Vitória. Oi. Vitória. Oi. Tá o boneco dormindo aí. Tá o quê, minha? Olha, meu Deus do céu. Peraí. Tá horrível. E só caindo na internet também tá péssima. Acho que para dormir é complicado, assim, mas sem atenda, né? Sim, no braço mesmo. Ai. Olha, titia. A gente respira, né? Para atrapalha, titia. Vai até roncar, se souber.
Gente, pois então é isso. Vou me despedindo aqui, viu? Já que não tem mais dúvidas. Tá certo? Ótimo. Tá massa. Pois é, gente, lembrando também que essas aulas, elas não são como as lives, né, abertas, elas são exclusivas para os alunos da escola de Mamulengo, mas se vocês quiserem compartilhar com pessoas que vocês virem que está interessado em assistir, a gente está aberto também, lógico. Na próxima terça-feira, a gente vai publicar a videoaula de manipulação e no próximo sábado, às 15 horas de novo, uma videoaula, aliás, uma aula online de manipulação. Agora a gente vai para a cozinha tomar o nosso café, o nosso café com pão de sempre. Vai chegar a hora, né? Vai chegar a hora. Se Deus quiser. Peraí. Vou aqui olhar tudo, Ju, que eu perdi aqui. Ah, entendi. Não, tá aqui a Júlia. Eu tô aqui. Então tá, gente. Obrigada, viu? Um beijo. Tchau, Vitória. Obrigada. Tchau. Pode. Tchau, um beijo. Tchau, gente. Valeu. Tchau.